trens americanos, ingleses, franceses, belgas, alemães, japoneses, brasileiros. Mas por que nós não tivemos trens soviéticos no Brasil? E aí, pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, considere se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho das notificações e, se gostar deste vídeo, deixe seu like, pois isso fortalece bastante nossas atividades. Lembrando, nós temos vídeos novos todos os domingos às 17 horas e às vezes de quarta-feira também. Esse vídeo foi uma sugestão de nosso amigo inscrito, Gunnar Lautin. Eu tenho certeza de que muitos de vocês devem estar pensando: Ah, mas que pergunta boba essa. e eu confesso que quando eu li pela primeira vez, eu também achei um pouco estranha. Mas depois eu comecei a raciocinar que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas acabou em 1991, ou seja, 34 anos ao tempo da gravação deste vídeo, e que muita gente que nasceu posteriormente não faz ideia do que foram aqueles tempos. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para explicar para os mais jovens e fazer uma reflexão com os mais velhos de por que nós não tivemos trens soviéticos aqui no Brasil. Desde o século XIX, a Rússia czarista já fabricava ou comprava de outros países europeus milhares de locomotivas, carros de passageiros e vagões de carga. Entretanto, por diversas questões, especialmente de caráter econômico, esse material rodante era bastante frágil, apresentando bastante quebras, além de ter manutenção bastante complicada. Após a Revolução de 1917, que derrubou o regime czarista, a agora URSS prosseguiu no aperfeiçoamento das técnicas construtivas, bem como na ampliação da capacidade de seu parque fabril. Locomotivas mais robustas e potentes, vagões e carros de passageiros de maior capacidade e até mesmo inovações técnicas como locomotivas a diesel foram trabalhadas naquele país. Depois da Segunda Guerra Mundial, a construção de locomotivas elétricas e diesel se tornaram o grande foco industrial daquela nação, que entretanto continuou construindo locomotivas a vapor até os anos 1960. As locomotivas cada vez mais poderosas rivalizavam com os exemplares ocidentais em tamanho e potência, muitas vezes até ganhando. Nos anos 1980, com a crise política e econômica que levaria à dissolução da União Soviética em 1991, a indústria sentiu o baque. A produção de locomotivas, carros e vagões diminuiu bastante e apenas a partir da década de 2000 voltou a atingir níveis satisfatórios. Mas por que nós não tivemos trens soviéticos no Brasil, se aparentemente eles eram tantos e tão bons? Em primeiro lugar, pela distância. Até os anos 1940, a viagem desde a Rússia até o Brasil por mar era muito demorada. E mesmo a abertura do Canal do Panamá na década de 1910 não alterou muito a situação. E o material rodante norte-americano ou inglês chegava aqui muito mais rapidamente e facilmente, além de ser muito mais robusto. Em segundo lugar, ainda até os anos 1940, a URSS, embora produzisse milhares de locomotivas, carros de passageiros e vagões, atendia apenas o mercado interno. Ou seja, todo o material produzido era utilizado nas próprias ferrovias soviéticas ou em ferrovias de países próximos do leste europeu ou da Mongólia ou da China. Em terceiro lugar, até 1917, a Rússia czarista era um país muito fechado e protecionista, e não interessava ao regime governamental da época ter esse tipo de negócios com o Brasil. Após a Revolução de 1917,
e até os anos 1940, como já dito, a produção local atendia apenas o mercado interno. E após 1956, outro fator complicador surgiu, a chamada Guerra Fria. De um lado, estava a maior parte dos países ocidentais liderados pelos Estados Unidos, capitalista, e de outro estavam os países do Pacto de Varsóvia, além de China, Iugoslávia e outros, que ou eram liderados ou eram associados à União Soviética, socialista. E os países de um bloco praticamente não negociavam com os países de outro bloco. Muitos não tinham nem delegações diplomáticas uns com os outros. O Brasil, embora em alguns momentos vacilasse, acabou ficando unido ao bloco liderado pelos Estados Unidos. I don't know speak English. Então não seria nada legal para nosso país adquirir trens produzidos justamente pelo país rival. Além disso, a partir de 1945, houve um esforço para desenvolver a indústria ferroviária brasileira. Embora importações continuassem ocorrendo, elas foram endurecidas pelo governo brasileiro, que tentava assim proteger nossa indústria nacional. Por fim, o principal motivo para nós não termos tido trens russos ou soviéticos no Brasil foi a forma como nossas ferrovias surgiram. A maior parte de nossas ferrovias foram financiadas com capitais ingleses, franceses ou norte-americanos, países que fabricavam trens. Então, por exemplo, a São Paulo Railway, ferrovia de capital inglês, ia comprar suas locomotivas, carros e vagões no Reino Unido, enquanto que a Schmidt-Fer do Estado de Bahia, futura leste brasileiro, adquiriria trens da França, de onde vinha seu capital financeiro. Mas, se nós não tivermos trens soviéticos no Brasil, nós tivemos trens fabricados por países membros do Pacto de Varsóvia. É o caso, por exemplo, dos trens húngaros operados pela rede, ou pelos vagões romenos construídos na Romênia, também adquiridos pela rede, ou das locomotivas Liv, adquiridas pelo governo de São Paulo, junto à Alemanha Oriental. Nesses casos, o que ocorreu é que esses países, com a anuência da União Soviética, adquiriam grandes quantidades de café do Brasil. E, como forma de pagamento, além de dinheiro, ofereceram maquinário pesado que era de interesse de nosso país, o que incluíam trens. Como não era uma negociação direta com a URSS e foram realizados em momentos em que as tensões deste país com os Estados Unidos estavam mais baixas, não houve grandes empecilhos para a realização desses negócios. Mas esses equipamentos foram produzidos na base da troca comercial, e não por um interesse real da rede ou do governo brasileiro por um modelo de trem específico. Foi um negócio de ocasião. E hoje, por que ainda não temos trens russos no Brasil? Porque, além dos fabricantes nacionais suprirem a maior parte da demanda, nossos laços comerciais com Estados Unidos, Europa e agora a China são muito mais fortes. E aquele país que um dia foi a União Soviética está envolvido em um conflito armado, tendo sofrido sanções econômicas por parte da ONU, o que impede o Brasil de comprar equipamentos junto àquela nação. Claro que, no decorrer da história, existiram outros motivos de ordem política, econômica e social. Mas para o objetivo deste vídeo, essas são as principais razões de por que nós nunca tivemos material ferroviário russo ou soviético trafegando no Brasil. Clique aí no gostei, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para fortalecer nossas atividades e vocês não perderem nenhum novo vídeo. Até a próxima!